América Videofilmes, uma empresa do Grupo Paris Filmes, apresenta mais um sucesso. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Ai, gente, não é possível. Ara. Em terras brasileiras vou plantar amor. Ara. Cala a boca, burro! Isso daria até um livro, você pensar num grupo de pessoas envenenadas ao mesmo tempo, na mesma hora. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, mas aí também matar todos. Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia, hein? Nazismo, por exemplo, deu certo na Alemanha porque o povo era disciplinado demais. Aqui não dava não, porque a gente dava cara em pouco tempo. Som no microfone, Galo está gravando, tem som no microfone, negra, fala pra mim, é Magombe. Sabe o que eu tô bebendo? Batida de água. Peguei vodka e coloquei água e deixei no congelador. Pra não ficar tão enlouquecido também que tanta ressaca. Você tá microdosando vodka? Eu tô microgerenciando vodka. Estamos de volta, estamos chegando. A dupla com a dicção mais fodida do panorama cultural político do Brasil está de volta pra falar coisas que ninguém vai entender, porque eu sou uma merda e a gente não sabe falar. É, e aquilo, a gente vai, começa. Rádio Brasileirinho, começa. Rádio Brasileirinho. E você é brasileiro, e você não está rindo com essa piada do furo, é porque o seu espírito está num torpor tal que você perdeu o senso de humor, e digo mais, daqui a pouco não serás mais brasileiro, está perdendo toda a sua brasilianidade. Pior, o cara lá de Berlim, ele não vai te aceitar, porque pra ele você vai continuar sendo só um caipira bem intencionado, mas meio tosquinho, né? Então tu vai ficar aí num limbo, nem lá nem cá, não vai ser pra nada. Não vai ser nem brasileiro nem berlinense, cara. Então, tipo assim, aceita suas raízes brasileiro, ria da piada do tiozão. É aí que se encontra a raiz da sua brasilidade. Esses caras hoje, tá a galera toda falando de jornalista como se fosse santo. Estão confundindo jornalismo com sacerdócio. Eles querem ter
o legado da respeitabilidade deixado pelos grandes jornalistas. Então, Hélio Gaspar, esses caras, tipo, Hélio Gaspar é outro que escreve bem pra caralho, aquele cara. Eu não concordo com quase nada que ele fala, mas ele escreve muito bem. Ele é um remanescente de uma grande era, um dos últimos peidos de uma grande era do jornalismo. Então, esses caras sabiam separar opinião da realidade, sabe? O cara articulista, ele fala lá meio o que ele acha, baseado em fato, mas eles tinham uma honestidade. A reputação de vocês está na lama. Não vale um peido de gato. Um peido de gato, gato tem peido. Não, todo mundo peida. Não vale um... Certos peidos. Eu acho que até mosquito peida, se duvidar. Não, você tá confundindo a turbininha do mosquito. Mas então, essa... A aranha peida? Cara, não, porque vai acabar com a teia, pô. Vai ficar balançando, senão você ia ver toda hora balançando na teia. Questões, mandem cartas para redação. Será que a gente vê a teia e fala assim, ó, tá ventando? Na verdade, foi um peido da aranha. Aliás, em breve, com Hector Babenco, que pegou a Bárbara Paz, que já brigou já morou com o Supla, que brigou com o Frota. Caralho, sério. Que tipo... Essa porra. É verdade. Hector Babenco, ele namorou, velhão, mó careca. Você lembra da revista Bundas, que tinha 6 graus de separação? Que tinha uma... Você lembra da revista Bundas, pra começo de conversa? Aliás, eu tenho todas as revistas Bundas e na época eu era comunistinha, eu comprava. E tinha essa também, mesmo esquerdismo até a morte, aqueles caras escroto pra caralho, mas tinha bons jornalistas ali também. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Todos esses caras aí se fazendo de puta arrependido no puteiro, porque o presidente fez uma piada que qualquer tiozão do povão faria, e querendo, como você bem falou, fazer uma cortina de fumaça pelo fato de que a nossa classe jornalística simplesmente mente que nem sente. Olha só, rapaziada, deixa eu falar uma parada pra vocês, que a nossa mãe sempre ensinou. Mentir é feio. Mentir é feio. O palhaço estava mencionando que vocês se arrogam uma certa postura elevada, como se vocês estivessem num pedestal, como se vocês fossem sacerdotes, mas a verdade é que a decadência é geral. A decadência das atividades humanas abrange todo mundo. O jornalista, o político, o padre, os comediantes, né? E por aí vai. Tá tudo ruim, tá tudo pior. Vocês não são Walter Cronkite falando da Guerra do Vietnã. Vocês não são Bernstein e Woodward investigando Watergate. Vocês não são o Paulo Francis sendo ultra chiques e falando das últimas tendências em Nova York. Vocês são as pessoas que têm problemas com a crase, por exemplo. Então faz assim, quer ajudar a definir os rumos do Brasil? Aprende a regra da crase. Ajuda a gente aí, pô. Olha só, esse Leonardo Sakamoto, eu nem sabia que ele tinha primeiro nome. Olha só o texto dele, olha o texto do tal do Sakamoto. Incapaz de governar, Bolsonaro comete violência sexual contra repórteres. Então, ele tem que usar dessas hipérboles safadas para que as outras pessoas fiquem tão indignadas como ele. Olha que retardado, porque ele que tá falando, incapaz de governar, Bolsonaro comete violência sexual contra repórter. Ele tá dizendo como se, querendo que as pessoas imaginem a seguinte situação: Bolsonaro, droga, não consigo governar, não consigo governar, vou estuprar aquela repórter. Então, incapaz de governar, mas não existe um conectivo entre as ideias, não existe, o A não conecta com o B. Quando as elites estão corrompidas, quem mantém o senso comum é o povão, são as classes mais baixas, é o cara que trabalha no dia a dia, não tem tempo nem condições para ficar delirando. Se tem uma coisa, aliás, que me deprime, é constatar vez após vez, a vocação que eles têm para soviéticos. Porque essa disposição e essa presteza para deformar a realidade, para adaptar a realidade para os gostos pessoais, é uma coisa que, por exemplo, você vê, todos os relatos que você vê sobre a personalidade do Lenin, a personalidade do Stalin, quando você vê o estupro psicológico que era você estar em um estado em que você via A, mas você tinha que dizer B, você via que uma determinada coisa era quadrada, mas você tinha que dizer que era redonda, aquilo causava uma violência psicológica tão grande. Quando você vê aquela série Chernobyl, por exemplo, tem uma frase que o personagem fala que é tipo assim: todas as mentiras que as pessoas vão contando ao longo dos anos, elas chegam um momento que elas realmente cobram uma certa conta. Elas vão cobrar. A verdade vai chegar, vai vir à tona e vai cobrar a conta. Aquela sociedade que eles mostravam que as pessoas tinham medo de falar as coisas que elas realmente achavam, que elas escamoteavam resultados que podiam desagradar os chefes, todo aquele clima de, pô, eu tô falando aqui com meus amigos na mesa, no bar, mas, porra, será que de repente eu posso falar certa coisa? Será que esse maluco é realmente meu amigo? Todo distrito tinha um cara que era conhecido por ser o cara que ia lá dedurar os amigos, os amigos que ele tinha pro governo. Isso quando se sabia quem era o X9 do quarteirão. Tipo, isso é um veneno social. E eu comecei essa conversa falando isso. Me deprime muito ver como a nossa classe jornalística tem o pendor pra isso. Ela tem uma vocação desgraçada pra distorcer a verdade, pra agradar a patotinha. Tipo assim, tudo. Menos a verdade. E nós sabemos também que tudo que eles estão vivendo, na verdade, não passa de uma...
cara botaram lá, um cara se fingiu de viado, parece que não era viado, cara. Pra ser amigo da mulher do Bolsonaro. Você lembra disso? Pra dizer. E tipo, não achou nada a reportagem demais. Como é que alguém vai ter algum respeito por esses caras? Qualquer coisa. Mas você lembra disso? Sim. Olha só, teve mesmo assassinado, mas o mérito é dos bandidos. Isso é perfeito. Vamos agradecer aos bandidos aqui, porque a violência diminuiu. Eles tiveram essa fineza. Essa moral pra gente. Cara, você percebe como isso é psicótico? É como você fala, não, caiu o desemprego sim, mas na verdade não tem mérito nenhum o governo Bolsonaro. São os vagabundos que resolveram trabalhar. E sempre lembra desse ambiente em que você tem que mentir da hora que você acorda até a hora que você dorme. E lembrem que essa classe de jornalistas que está lá, eles foram adestrados por toda a educação que eles tiveram, desde que eles começaram a estudar até se formarem em jornalismo, eles receberam uma educação que, tipo assim, privilegia esse tipo de coisa. Ô, Vera Magalhães, posso mandar um recado específico para Vera Magalhães? Minha senhora, minha boa velha, mentira é feio. Faz o seu serviço, mas não mente, cara. Sério, não mente. Aí, vou lançar uma questão aí pra sociedade brasileira, hein? Se liga. É agora, hein? Cada vez mais a gente tá vendo que as discussões, pelo menos a pessoa que tá ligada, ela percebe que as discussões, cada vez mais, elas viram discussões sobre as definições das palavras. Tipo, o que isso quer dizer? Não, quando você fala família, você tá falando de uma coisa. Quando eu falo família... Se o problema é a definição das palavras, então qual é a próxima etapa? Qualquer pessoa minimamente racional vai pegar e tentar resolver o problema pensando assim, tá, a gente vai ter então que ver quem é que tem autoridade para definir as palavras, para definir o que essas palavras significam. Ou seja, aos poucos... E eu espero que o Brasileirinho seja uma força cultural que esteja ajudando nesse sentido. A gente está levando toda essa questão para, tipo assim, quem se trata de uma discussão semântica. Mais do que isso, é uma discussão sobre quem... moral, etc. Tá, mas quem tem autoridade para definir o que as coisas são? A gente, porra. É uma questão de galera no final. Não é? Ô, Vera Magalhães, desculpa, tia, desculpa. Mas pensa pelo lado bom. Você já tá perto da idade de aposentar. Você vai poder fazer tricô, crochê, vai poder ficar com seus netos lá. Tipo, você não vai perder grandes coisas. Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som. Hein? Som Vitrola. Esse negócio que você falou do jornalismo tá acabando, dá pra notar um movimento pendular na história. Antigamente você tinha indivíduos que chamavam pra si, pro nome deles mesmos, a responsabilidade de relatar o que tinha acontecido e de garantir um alto grau de veracidade. Então, tipo, desde os tempos clássicos com Suetônio, Joséfo, Heródoto, e isso foi ali mais ou menos até, eu imagino, o Gibbon, com a ascensão e queda do Império Romano. Você tinha uma espécie de grife individual, né? Só que isso mudou e foi passando gradativamente para conglomerados, para empresas, né? A CNN, o New York Times, que são conglomerados, são empresas que não têm rosto e por isso fica muito mais difícil, inclusive, você cobrar alguma coisa deles, que tem acionista, que tem outros interesses que não são necessariamente a transmissão da verdade. É a época que a verdade teria uma grife corporativa, tipo a CNN Brasil chegando agora no meio dessa bagunça toda aí que já deve ter facada, e aí manda um tweet assim: o jornalismo da CNN Brasil será comprometido com a verdade. Ah, bom, que bom. Mas é foda, porque os caras não têm nenhum certificado, nenhum selo de qualidade, não tem nenhum jeito da gente verificar isso, entendeu? Não tem como é que a gente vai confiar? Já foi a época em que você ser um grande conglomerado de informação e notícias te dava alguma respeitabilidade. Hoje em dia a gente vê muito claramente, até pela reação visceral que o Bolsonaro causa nas pessoas e nessa galera jornalista, se você tem um mínimo de traquejo em ler o gestual da pessoa,
Você vê no modo como a expressão das repórteres fica, como elas movimentam o corpo, o timbre de voz, a tremida da voz, tipo, elas falam, vem de um lugar de muita raiva, de muito ressentimento mesmo. Então é muito ridículo você ter esses conglomerados agora chegando assim, tentando se arrogar uma posição de imparcialidade objetiva, quando na verdade o crédito que você tem pelas coisas que você diz é um negócio muito simples. À medida que as coisas que você diz vão se confirmando, seu crédito vai aumentando. E à medida que as coisas que você diz não vão se confirmando, você vai perdendo seu crédito. Todos esses caras aí de jornal grande, Folha de São Paulo, Globo, CNN, etc., eles estão num débito, estão num déficit de credibilidade gigantesco. Então não é assim chegar a contar uma história e achar que eu tenho a obrigação de acreditar só porque foi a porra de um jornalista que falou. Não, amigo. Quer voltar a reatar o relacionamento, quer voltar aquele cenário em que eu sentia confiança, você vai ter que mostrar serviço. E até agora vocês não estão mostrando. E esse período aí em que tinha essa confiança cega, meio que as pessoas achavam que era o normal, isso aí acabou, meu bem, acabou. Isso ficou para trás. Estamos começando uma nova era, não é? A gente fala nova era, não é à toa. Eu espero realmente, na verdade, que essa nova era traga o modo antigo, que era quando você não tinha presunção de imparcialidade nos veículos de comunicação, mas você tinha o veículo de comunicação da esquerda, você tinha o veículo de comunicação da direita, você tinha o veículo de comunicação católico, você tinha o veículo de comunicação do Partido da Causa Operária e por aí vai, e todo mundo se metia o pau e escrevia um contra os outros e você sabia exatamente de onde cada um estava vindo, entendeu? Não é essa historinha, essa lorota aí de hoje em dia que todo mundo vem com essa história de somos imparciais só para escamotear as motivações reais por trás do modo como se dão as notícias. Hoje em dia, essa credibilidade voltou para os indivíduos, como era na época dos grandes historiadores que eu tinha mencionado, Heródoto, Joséfo e tudo mais. Você vê, por exemplo, o Joe Rogan com seus milhões de acessos, você vê uma plataforma como, por exemplo, a do Alan do Terça Livre. Essa responsabilidade pela notícia está voltando para os indivíduos, e é ótimo que seja assim. Até porque o indivíduo, você sabe onde ele mora, enquanto que um conglomerado de notícias, a responsabilidade fica pulverizada entre acionistas, os diretores, e aí fica muito difícil de você cobrar. Aquela época com a qual vocês estavam acostumados, galera, a época que vocês falavam e era lei, acabou, ficou no passado. Isso aí são histórias que vocês vão passar a contar agora para os novatos. Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa não, tá? Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. A eleição de Bolsonaro foi diferente de tudo o que já se viu no Brasil. O político Jair Bolsonaro é o mesmo de antes, o mesmo da campanha, talvez até mais convicto que o contato com a morte é o maior banho de realidade que o mortal pode ter. Nada mais redpilante que um encontro, mesmo que de relance, com a ceifadora que não dorme. O Bolsomito não ter mudado, não ter dado uma banana para os eleitores assim que se viu com a faixa no peito. Isso que para a classe política é imperdoável. Planalto exclui Folha do jantar com Trump. Ninguém fica indignado com isso. Isso aí é só o fim do mundo pra vocês. Que nem na piada do furo da Patajornas, a anedota do presidente só aumenta a popularidade dele. E sabe por quê? Porque o tiozão da borracharia, o tiozão que vende cerveja em porta de festa, o cara que planta soja pra liberal ficar peidando em sauna, eles ouvem esse tipo de piada do presidente que eles votaram e reagem assim. O furo foi boa. E não é porque eles são uns facínoras. Eles mesmos têm filha, mulher, irmã e sabem que um comentário desses pode ser até de mau gosto, mas não tem nada demais. Quando o Lula falou o lance lá dos viados de Pelotas, o lance do grelo duro, eu também não achei em si nada demais, nada de ofensivo. Pra mim só demonstrava a hipocrisia da esquerda sobre as bandeiras que eles dizem carregar. E me fala, por que se vai respeitar mais o jornalista do que as outras profissões? O lance do furo, assim como as bananas do Carioca, são um fim do mundo só pra jornalista. E pra quem quer ficar bem na vida com jornalista. Essa galera ainda não sacou que estamos em plena nova era, ano 2. Época em que todo mundo tá ligado que, pra esse povo da velha imprensa, são 2 peidos e 2 medidas. Porque quem apoia eles sim justamente por não acreditar mais na imprensa. Porque se fossem acreditar
acreditar nas barbaridades que desde sempre foram faladas sobre ele sim, não teriam votado nele sim, e ele sim não teria vencido as eleições. O povo não se indigna com a piada de furo de jornalista, o povo se comove com o presidente chorando no Oriente Médio porque estão implicando ele dos jeitos mais sórdidos no assassinato da Mariela, só pra citar uma das acusações esdrúxulas e sem fim que esse povo cria contra ele e a família dele. Mas beleza, vamos ser empáticos aqui com a turma da imprensa. Vamos pensar com eles. Ficcionalmente, dramaturgicamente, era perfeito, né? A maior heroína da esquerda sendo assassinada pelo seu arquivilão. Demorou formar o bandido os viajandão. A realidade a gente inventa pra se distrair. E se der merda a gente finge que ela nunca existiu. Vocês dando chilique, pagando um mico caramelado atrás do outro, tão feito o Hitler louco, furibundo no bunker lacrimejando colírio de cocaína pra conseguir gritar com a mão bamba ordens que não serão seguidas. Todos vocês, mídias e traíras, isentões e politicodes, todo mundo torcendo pro país se fuder, todo mundo querendo fazer estratégia de terra arrasada pra depois repartir as ruínas, igualzinho o Führer mandando explodir o país todo porque o povo alemão não era digno dele. Será que o Brasil é digno de vocês, classe jornalinha? A gente votou no Bolsonaro precisamente para ele esculachar jornalista mentiroso. Porque os que não são caoseiros e se esforçam para trabalhar com o mínimo de honestidade e passar informação verdadeira, não se ofende fazendo carão de dignidade em câmera lenta, porque sabem no que os seus colegas se transformaram. Jornalista mentiroso, com perdão do pleonasmo, tem que comer pastelinho sabor leptospirose muito bem atochado supositoriamente. E político safado deve tomar um banho, passar um dedinho de água colônia assim no pescoço, vestir um terninho bem bonito, ficar bem limpinho, pra gente pegar na mãozinha dele e dar um passeio ensolarado pelas ruas de Kiev. Né? Não toca-se! E depois, com a roupa amarela do Breaking Bad, porque você tá melado de chorume, os bolsos respingando de material hospitalar, vamos te jogar no camburão. Seria melhor rabecão, mas vamos te jogar no camburão, porque a gente quer que tu passe uma temporada como noiva dos negões do crime em Alcatraz. Las luces ya se apagan en la prisión. Los guardias están cerrando ya el gran portón. Yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. A nova era o paroxismo do longo divórcio entre o povo e a mídia, entre a realidade e a fantasia, entre a verdade e a mentira. Velha imprensa, eis aí a tua nêmesis cheirando a Axe, fã de Alborguete Siqueira Júnior, exalando na roupa amarrotada de metrô apinhado, caatinga de derby com Dreyer, que desce macio e reanima. Como é que a gente vai acreditar em quem tá atuando o tempo todo, afetando diuturnamente uma dignidade remelenta que é puro teatro, enquanto a gente tá aqui, ó, gastando, zoando tudo num crossover de Alborguete com Chacrinha, e vocês estão aí o tempo todo atuando porcamente numa tragédia barata. São os canastrões representando numa tragédia escrita por um coletivo, digitada nas coxas e na ressaca para tentar salvar um teatro no coração da Cracolândia, já condenado pela defesa civil. O carioca tacou as bananas. Bolsonaro riu, deu as costas aos jornalistas e foi dar atenção ao povo. Simbolismo mais puro não há. Foi lá atender ao povo que sim, que é breguinha, a mulher com metade da cara pintada de bandeira do Brasil, igual no Colé a Música.
E a sofisticação engomada de vocês trambuda no cercadinho, não achando graça, a cara de nojinho. E o pior é que é uma sofisticação que vai chegar em casa e não vai nem ouvir Mahler, vai ouvir Adele. Até um tempo atrás a gente ouvia um rumor no YouTube, no Face, Paranã, e ia conferir a veracidade na grande imprensa. Era o tira-teima. Mas hoje nem pra isso vocês servem mais. Ninguém mais acredita em mais nada do que vocês falam. O povo não é mulher de bandido. E vocês são os próprios culpados pela sua própria decadência. Bolsonaro fechou aí o jorro das torneiras da grana pública para a imprensa. Ninguém sente pena. Hoje em dia, quem quiser procurar a verdade dos fatos, não vai mais no jornal. Vai no Twitter, no YouTube, no Face, no grupo do Zap, que seja. Acabou-se a era dos véus, a era das cortinas coladas, dos blackouts grossos tapando a luz. Agora é tudo prato limpo na mesa ou é a sua papada flácida que vai figurar na bandeja de acrílico do nosso samba popular. Esse discurso aí de carão de dignidade em câmera lenta de vocês só funciona se a plateia ficar com carão de dignidade em câmera lenta também. Se alguém na plateia zoar, acabou. E quem estiver ali se obrigando por força da pressão social a atuar nesse papel que vocês inventaram, vai se desembestar a rir. E uma vez que a porteira tá aberta, meu brother, todo mundo se sente mais livre para simplesmente sacanear o sacaneável. Por isso que eles querem, de toda forma, restringir a internet. Um que se manifeste sacaneando e através de sua sacanagem demonstrar a mentira, isto é, o caráter teatral embromador de um espetáculo que se faz passar por real, por sério, acabou pra eles. Virou fumaça, já era. Se no meio do discurso da Greta tivesse levantado um gaiato pra dizer: e aí ó, maior cara de maluca, nego do mundo inteiro ia rir e ia se dividir entre as pessoas muito sérias, os ungidos da diversidade que se preocupam com o apocalipse ecológico e só fazem piada com criança, se ela tivesse sido abusada, fosse suicidar e ver o Jesus na goiabeira. E do outro lado, as pessoas que se recusam a participar do teatro dos bonitos e bem-sucedidos de Copenhagen. Quem vive de máscara, quem vive de representar uma fantasia, vai sempre querer trucidar aquele que a denuncia. Psicopata é assim, ou tem aversão a psicólogo, sai correndo quando vê um, ou vai se inscrever numa faculdade de psicologia pra ninguém desconfiar. Daí se entende a perseguição implacável que essas seitas de líder tarado fazem com os desertores. O Dória, o Huck, o Aécio não podem, diferente do Ciro, por exemplo, não pode nenhum deles demonstrar emputecimento em público, porque pra eles, descer do palco é rasgar essa imagem de coquetel Rivotril Botox vendida por eles. O que não os impede de depois, na encolha, na maciona, na maciota, mandar os seus agregados verificarem quem é o sujeito que lançou mão de tão chulo linguajar contra ele. Com palavra de baixo calão. Verificar, sacou? Verificar. Ainda que na hora continuem com a mesma cara de Miss recebendo a coroa. E no caso das mulheres, as dessa turma se valem sempre do papel de vítimas. Não importa o quão duro tenham investido contra o oponente. Nenhuma delas vai deixar nunca de fazer o uso da força histérica que é o feminismo atual. E na reação às respostas mais duras que elas mesmas provocaram, nas trocas de xingamento que elas mesmas iniciaram, sempre vão aparecer chorando: ah, essa mulher! Com lágrima de crocodilo da Lacoste do pijama do Dória. O que foi, meu senhor? O que foi, meu senhor? O que foi? A presidência suspende a sessão por 5 minutos para atender uma deputada. Primeira decisão é que a deputada Cida Diogo está passando mal. Segunda decisão é que a presidência não vai aceitar agressões de qualquer natureza. Então, a presidência vai aceitar a representação que vai ser feita contra o deputado Clodovil Hernandes, que, segundo ela, tem que ouvir o outro lado, agrediu a parlamentar com palavra de baixo calão. Minha mulher gostava quando eu lhe batia, quanto mais ela apanhava, mais ela dizia: bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Pode bater com as duas mãos nessa nega que é sua. Começo dentro de casa, termine no meio da rua. Se alguém lhe reclamar, não dê atenção. Bata com força, nego do meu coração. Bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Não se incomode que o vizinho lhe chame de biriteiro, que você não dá dinheiro pra comprar o pão. Que eu tenho satisfação, sou mulher de verdade. Nego por caridade, não deixo de bater não. Bata, nego, pode bater, bata com força que eu não sinto doer. Bata, nego, pode bater, bata com força
que eu não sinto doer. E eu repito isso desde os primeiros programas. O maior inimigo deles hoje é a espontaneidade, o despojamento não calculado, a naturalidade da expressão que não se vale de armadilha mental para existir. Porque se esses caras aí demonstrarem o comportamento cotidiano deles na frente das câmeras, vão se mostrar pessoas muito chatas, egocêntricas, mimadas, escrotas, rancorosas, iracundas, frias, sem estofo, mesquinhas. E segundo informações que me chegam diretamente do gabinete do ódio, ó, tô abrindo a cartinha aqui, Bolsonaro é o cara mais de boa que tem, que de manhã cedo, a lua subindo, tá bem humorado, não tem frescura, só come como quando todo mundo come, fala o que tiver que falar e é o que tem por hoje. Mas isso por si só garante que o cabra vai fazer um bom governo? Claro que não, porra, mas aumenta muito mais as chances do cara não tá de caô com a gente. Todo mundo viu o monstro de cinismo que era o Lula na intimidade. A Dilma fazia guerra de cabide com as camareiras. O ser humano Bolsonaro eleito não é um produto de marketing. E se a gente votou nele? Ó, a gente votou nele por 2 motivos. 2 motivos não muito comentados. Primeiro, a simpatia. Bolsonaro é uma pessoa de verdade, não é um produto elaborado por marqueteiro de narina gulosa. Não é um terno que ganhou vida, como disse o gatão. Miau! E, segundo, porque a gente não suportava mais vocês do beliche do estabelecimento cagando regra e merda pra cima da gente. Mídia mentirosa deturpando tudo, querendo fazer o bem se passar por mal, o bonito ficar feio, o justo passar por injusto, a Lula e travecona passar por santa. E não é só com relação ao Bolsonaro que eles invertem a realidade, não. Eles invertem tudo pro mundo se adaptar à mentalidade corrompida deles. Ninguém aguentava mais bandidagem safada cantando de galo em todas as esferas. Esquerda lamacenta querendo enfiar pela goela da gente placenta sifilítica. Bom, nem precisa listar, né? Isso não é novidade pra ninguém. Então, votamos no Bozo, sobretudo porque sabíamos que nenhum de vocês não suportam ele sim, e daí a gente começou com um sorriso de ponta a ponta a fazer campanha pra ele, fazer campanha de graça, fazer campanha pagando, pagar adesivo do bolso, mandar fazer camisa, militar na família, nos trabalhos, nos grupos, porque além da experiência política, a gente sabia que quando o Bolsonaro estivesse sentado no Planalto, teria um efeito de ácido sulfúrico borrifado diariamente nas suas caras de MDF, água benta na cara de matozinhos e matozões. A gente botou ele lá justamente pra vocês ficarem nervosinhos assim, exatamente como estão agora. Elegemos um presidente troll pra esculachar sem moderação essa máfia que há décadas faz de tudo pro Brasil secar e desse modo ficar mais parecido com o que ela tem no interior. Vê se algum marqueteiro formado na Universidade de Connecticut teria dito ao candidato Bolsonaro naquela época. Aí, cliente, chega ali, ó. Vai lá, perde a linha e diz que bandido tem que se fuder e pronto. Ou... Ó, a Maria do Rosário tá vindo aí te chamar de estuprador porque você pediu cadeia pra estuprador e esquartejador menor de idade. Rebate dizendo que ela não merece ser estuprada. Vai lá. Nenhum marqueteiro do mundo mandaria ele mandar uma dessas duas. Só que o Bolsonaro foi lá, mandou as duas e foda-se. E na minha opinião sinóptica, só levou o caneco por causa dessas duas. Por assim dizer, expansões apaixonadas. Por causa desses foda-se. Por causa desse grande foda-se preso na garganta de todo mundo. Ninguém pode dizer que o Bolsonaro tá atuando quando chega algum babaca pra ele e fala assim, e o Bebiano? Ele responde, eu tua mãe, como é que tá a saúde dela? Eles estão vendo que o feitiço do inimigo é muito mais forte e por isso querem impedi-lo a todo custo de invocá-lo. Só que o inimigo não precisa fazer força, treinar gestos com coreógrafo no gabinete, esgares no espelho, noites gastas em replay, até a impostação ficar de chefe de estado global, com golinha aberta sem gravata. Porque o nosso amigo no Planalto, inimigo deles, porque o nosso amigo no Planalto deixa acontecer, como diz o bardo. Deixa acontecer naturalmente. As pessoas continuam assistindo televisão sim, o pessoal mais velho principalmente, mas todo mundo tem Face, tem Zap e tem grupo. E eu vou te dizer, os últimos que ainda tinham cara de defender a esquerda já saíram dos grupos batendo a porta e dando ataque no corredor faz 2 natais já. Vê lá se nos grupos tem alguém defendendo a Folha, o Globo. Você mente, cunhado! A Globo sempre prezou pela verdade em suas diretrizes! No máximo ficam umas senhorinhas acompanhando a discussão e pensando nas suas poltronas sem se atrever a falar. Eu também acho a Globo mentirosa, mas minha novelinha não pode acabar não, pelo amor de Deus, hein? Não vai chegar o seu primo... Nunca ouvi tantas falácias. O compromisso ético da Folha de São Paulo sempre foi e sempre será o de fazer um jornalismo imparcial, independente, que quer tão somente ampliar o debate na sociedade civil.
A cada mentira descarada, a batata de vocês fica um pouco mais assada e douradinha nos grupos de família, do trabalho, do cursinho. E vocês não ficam nem sabendo. A cada caô desmascarado, um novo adepto incorporado. É mais um head pilado para as nossas hostes, de modo que a adesão é proporcional ao nível de baixaria das investidas de vocês. A cada nova mentira que vocês contam, se dilata um cadinho mais o magma borbulhante nos grupos do WhatsApp que o seu escopo não pega. Vocês só veem de relance os bandos se avolumando no Twitter. Creiam, vocês só enxergam a superfície. Uma dimensão inteira desconhecida de vocês. Toda uma nação de bolsonaristas vem sendo gestada nos confins do mapa, de forma ainda dispersa, é verdade. E são vocês mesmos que dia a dia vão alimentando a nossa raiva de caoseiro nas altas esferas. É um verdadeiro e silencioso exército ganhando corpo, baixaria após baixaria exposta. Escola! Mais! Escola! Mais! E são vocês mesmos que estão recrutando a gente. São vocês mesmos que estão jorrando a mangueira de metanol nessa fogueira. E quem vai fazer xixi na cama depois também serão vocês. As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou. A mão de Deus abençoou, mulher que nasce aqui, pedindo mais amor. Eles divulgam a farsa e sentem o efeito como que de uma droga. Na hora dá um gás, mas a cada dose vai esfarelando a alma. Mas na gente, quando a mentira desses safados é descoberta, é que nem água na costa do Gremlin. Pode mandar matar, pode mandar prender, podem querer calar, mas o papo é que a gente se multiplica pra lá pra cá, pipocando em tudo que é canto que nem Gremlin. E não alimenta a gente depois da meia-noite, que dá merda, hein? Jornas, vocês não deveriam poder nem trabalhar mais na parte dos classificados do jornal, porque vocês são desclassificados. Estou? Não, acho que foi melhor. Jornas, meus queridos Jornas, relaxa aí, cara. Toma um trago. Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa, que a gente não vai parar de fazer meme, vídeo, post, tweet, mostrando o quanto vocês são ridículos, o quanto essa elite de gafanhotos e sanguessugas é bandida. É que agora a gente é que dá o ritmo, não é você não, Rui Falcão. Sim, de uma certa maneira o senhor me interrompeu, o que eu tava dizendo. Não, mas eu tava fazendo uma colocação. Outra pergunta. Mas eu não terminei de responder. Não, eu é que digo o ritmo. Eu é que digo o ritmo. E vem cá, que porra é essa de atacando Vera? Ai, meus culhões estão atacando toda a imprensa. E tem isso também agora, né? Nada mais é crítica, tudo ataque. Tu não pode criticar ninguém, fazer piada que tudo é ataque. O que não for que panegírico adornado de loas rococós a vossa excelência é ataque. Atacou qualquer jornalista, isto é, sacaneou, expôs suas mentiras. Estão atacando a liberdade de expressão, a imprensa, essa instituição sagrada. Criticar a atuação pública de Vera Ai, meus culhões e atacar Gutenberg é mandar o T-1000 pra Mines pra matar a mãe dele grávida. Fazer memes zoando o Rodrigo Maia pela corrupção, pelo golpismo dele, agora é atacar as instituições, o Congresso, a democracia. Vera e Maia, Mai Vera, Vera e Maia, Mari Vera, Mari Vera, Mari Vera. Vocês estão podendo, hein? Estão personificando o conceito aí que nem quando a filosofia apareceu gostosona na prisão pro Boécio. A Playmobil e o Nhonhocrem agora são alegorias vivas, tipo aquelas estátuas da Tiradentes, a justiça, a liberdade, a união, sacolé, que nem quando a Dilma diz que quem atacasse ela era misógino e estava atacando todas as mulheres do Brasil. De destruir a destruição! Então quem atacar o Bolsonaro tá atacando todos os homens do Brasil e do mundo. Ué, por que não? E quem atacar a gente tá atacando todo o YouTube. Quem me atacar está atacando todo mundo circense, incluídos os bobos da corte e a trupe do 7º selo. Quem atacar o gatão tá atacando todos os felinos do planeta, inclusive a onça pintada que tá em extinção e vai ter que se ver com o Ibama e os Assassin's Creed do Império Egípcio. Você vê a ironia das coisas, né? A gente foi doutrinado na escola a ter uma antipatia pelo conceito de monarquia a partir de exemplos de absolutismo como o do Luís XIV, que falava o Estado sou eu, pra ver agora esses tiranetes aí de quinta categoria, tipo a Vera Mongolhões dizer a imprensa sou eu, ou o Nhonho Botafogo falando da democracia sou eu, que é isso que eles querem dizer, né? Você não tá atacando eles pessoalmente, é toda a instituição.
Isso é só mais um joguinho de linguagem para tentar tapear as pessoas. Afinal de contas, as instituições não existem por elas mesmas. As instituições são formadas por pessoas e elas vão ser tão boas quanto as pessoas que as compõem. Agora, qual é a qualidade do material humano, então? Qual é a qualidade do material humano da Vera Magalhães enquanto jornalista? Ou do Guga Chakra? Qual é a qualidade do material humano de um Rodrigo Maia que apareceu na planilha da Lava Jato? De um Gilmar Mendes? E é por isso o desespero deles com todas as manifestações espontâneas do povo, porque eles não. Todas as armas que eles usavam antigamente não estão mais funcionando. E agora? O que faz agora? Ser honesto, rever aí na consciência, tipo, os maus passos que foram dados, tentar admitir os erros. Eu acho impossível que isso aconteça. Primeiro que admitir que a pessoa errou, admitir que, pô, foi mal ali, eu sequelei, foi mal, não sei o que. Isso é a terceira pior dor que o ser humano conhece, depois da dor do parto e da dor da pedra nos rins. Segundo, porque pra muita gente ali é uma questão de vida ou morte mesmo. Tipo, tem muita gente implicada no nível criminal com esses eventos que têm acontecido. E tem outra coisa. A gente costuma falar, no Brasil nada dá certo, as coisas nunca mudam. Aí a gente fez várias manifestações, nada parece estar acontecendo, ou pelo menos não parece estar acontecendo com a velocidade que nós gostaríamos que tivesse. Mas eu vou falar uma coisa. A gente colocou a lei para ser guardada por um bando de facínoras. Então daí não tem como esperar nada. Mas tem uma lei sobre a qual esses facínoras não têm poder. As leis da natureza. As leis da realidade. Como, por exemplo, você tem uma das consequências da segunda lei da termodinâmica, que é o fato de todos os sistemas tenderem ao desgaste à medida que o tempo passa. Então, à medida que o tempo passa, a situação vai se tornando mais insustentável. A crise vai se exacerbando e as coisas vão chegando em um ponto de não retorno, um ponto de eclosão qualquer que vai mudar completamente a configuração das coisas. Ou uma revolução, ou um quebra-quebra, que seja fechar o Congresso, ou um golpe de um lado, ou um golpe do outro, mas as coisas não vão se acalmar por si só. Então, tipo, saiu nas ruas uma vez, não funcionou, saiu nas ruas 2 vezes, não funcionou, saiu na terceira, saiu na quarta, saiu na quinta, saiu tantas vezes quanto forem necessárias. Uma hora cai. Mandar real na lata também é invalidar feitiço, também é neutralizar macumba. E as bruxas ficam loucas, meu brother. Falador passa mal. A Vera aí, meus culhões, falou que vomitou 3 vezes ouvindo o Bolsonaro falando dela na live. O nome disso aí pra mim é bulimia moral. Falador passa mal, rapaz. Por que alguém vai acreditar em vocês, cara? Por que alguém vai respeitar vocês se vocês vêm mentindo na cara dura esse tempo todo? Se mentiam descaradamente quando a hipótese de Bolsonaro na presidência ainda era uma piada de mau gosto. Na época em que nas projeções de vocês o Bozo perdia em todos os cenários. Imagina agora que o pesadelo se materializou. Imagina agora que a balofa mesada estatal que vocês ganhavam em publicidade de Caixa Econômica, Petrobras e o caralho foi cortada. E eu não vou nem falar que era muito dinheiro, não. Vou falar que era incalculável. Quem for tentar pesquisar a sério vai entender. Gente, vou te dizer que a mamata era tanta, que eles não precisavam vender um só exemplar que tava de boa. Venda de jornal, assinatura, era tudo quase uma formalidade para não dar na vista as piscinas olímpicas de tio Patinhas em que eles nadavam. Então, Jornas, me dá um motivo para eu ter por vocês o mesmo respeito que eu tenho pelos grandes dessa sua profissão. Me dá motivo. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. Estou indo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor assim. Neste grupo temos altas discussões cinematográficas pela madrugada. Tá todo mundo avisando aos familiares no WhatsApp pra multiplicar os alertas de não acredita mais em jornal, não assiste mais jornal, é pra cancelar em massa a assinatura de jornal e revista e é pra bulinar quem ainda assina, e eu acho é pouco. Eu não posso aceitar que isso aqui
prospere. Eu também cancelei essa bosta dessa revista aqui, como diz nosso amigo que trabalha contra o nosso país. Nessa bosta aqui, trabalha contra o meu país? Moronando, então vocês, Revista Veja. Vocês estão se comparando aqui, ó, com a Carta Capital. Do jornal Globo, a respeito de um cancelamento que foi feito na assinatura, já está tendo várias reuniões para poder tratar essa insatisfação, que não é só do senhor, né? Acabou gerando uma insatisfação também com outros assinantes. De dar primeiro um voto de confiança ao jornal. Velha imprensa, nós não precisamos mais de vocês, velha imprensa. Nós vivemos melhor sem vocês, velha imprensa. Hoje em dia, quem cita imprensa, tem imprensa como fonte confiável, já tá todo errado. Tá pagando de babaca. É aquele Mauricinho do meme. Com licença, gostaria de refutar o seu comentário apresentando este artigo da Folha que, por sinal, está muito interessante e coerente. Maynard dizendo que Bolsonaro perdeu a imprensa. Não se pode perder o que nunca se teve. É que nem você dizer que a imprensa atual perdeu a vergonha na cara. Nunca teve. Eu não tô dizendo que os jornais atuais são jornalistas militantes e dão notícias enviesadas. Eu não tô dizendo que os jornalistas viraram mentirosos profissionais e que eles não são mais jornalistas, mas apenas mentirosos sindicalizados. Eu tô dizendo que a profissão de jornalista hoje é criador de fanfic institucional, criador de fanfic partidária, saibam eles ou não. Quando a gente fez aquela rádio lá atrás, eu não imaginava aqueles fanfiqueiros tornar-se-iam a própria imprensa. Aí, até meus óculos estou usando. Tu não é jornalista, cara, tu é jornaleiro, não é solteiro, é presepeiro. Não sou solteiro, sou presepeiro. Quem vai querer luta? Quem vai querer? Quem vai querer luta? Antes fosse só mau caratismo, mas a galera da imprensa hoje não sabe nem escrever, mas não sabe nem redigir uma manchete. O Alexandre Garcia, mesmo o Gabeira, que o que é isso, companheiro dele é bem escrito pra caramba e tem nada a ver com o filme, a galera da antiga sabe disso, que vocês jogaram a história do jornalismo brasileiro no lixo, tornaram-se os mais vulgares, os mais venais bajuladores das velhas oligarquias. E eu não tô falando que jornalista bom é jornalista de direita, não. Eu não tô falando nem de posicionamento político, não. Tanto o Lacerda quanto o Samuel Weiner eram ótimos jornalistas. João do Rio, que escreveu aquele conto da mulher sem nariz no carnaval, dei spoiler, foda-se. Antônio Maria, Paulo Francis, Lima Barreto, Nelson Rodrigues, Mário Filho, irmão dele, o pai do Nelson Rodrigues, o cara era tão íntegro que fez chover dinheiro na Carioca. Os mendigos enlouquecidos vendo flutuar os milhares de réis que tinham tentado subornar ele. Júlio Mesquita Filho, Franklin de Oliveira, que era comuna safado, uma fez na Globo uma série sinistrona sobre o abandono das igrejas. A dupla dinâmica Jean Mazon e Davi Nasser. Adolfo Bloch, marido adotivo da Débora Bloch, não deixou a esposa ser a rainha dos baixinhos da Manchete pra cuidar da família Itaipava. Aliás, Adolfo Caraman Bloch e Clarice Lispector iam repetir comigo. Tem que ucranizar! Tem que ucranizar! Crequedinho! Não! Otto Lara Rezende, você conhece o Otto? O próprio Chateaubriand, que era advogado, empresário meio safado, se dizia antes de tudo jornalista. Mesmo no auge do Império não passava um dia sem escrever artigo. É gente que fez honrar essa profissão de vocês, que é maneira. E que como filósofo e historiador, vocês deveriam amar antes de mais nada o fato, a verdade. Então não vem com essa de, esses bolsominhos estão contra o jornalismo. Não, vocês que estão contra o jornalismo, vocês que fizeram dele uma putinha de falópio com mods panfletário, vocês... Embrulhei-me num dos jornais da manhã, as manchetes ameaçavam saltar a meus olhos azuis noturnos. Não se pode enganar as bobagens do dia a dia, estampadas em fundo branco, na verdade serão somente mentiras. Vocês que são os cafetões da notícia, essa galera toda que eu falei era de fato jornalista. Pelo menos tinha na minha época, um jargão militar pra quando o milico era bicho puro, de qualidade. Sujeito homem que honrava a farda. Esse é soldado, o pessoal dizia. Esses caras que eu falei, esses eram jornalistas. Esses caras de hoje são só uns retardados mentirosos, ativistas, arrivistas. Aprenderam na facul que deveriam ser agentes de transformação social e não viraram disco, não passaram pra próxima fase.
Ó, a pesquisa que eu fiz aqui no Google. Ali, ó, tá vendo? Por isso que eles são assim. Ó o que é ensinado pra eles, ó, na faculdade. O jornalismo como agente de transformação social. Vai no Google, você acha fácil, ó. O jornalismo colaborativo como agente de transformação social. A publicidade também, claro, publicidade usada como agente da transformação social. Ó, isso é ensinado lá, a apostila de jornalismo. O sujeito como agente de transformação social. Pedagogo também. O pedagogo como agente de transformação social. O advogado como agente de transformação, fotografia como agente de transformação social. A ciência como agente de transformação social. O egresso como... O que é egresso de agente de transformação social? Educar para professores policiais. Professor também, policial, agente de transformação social. Empresa, liberais, tem papel de ser um agente de transformação social, Guilherme Leal. CNP realiza. O Ministério Público como agente de transformação social, meu Deus. Engenharia responsável como agente de transformação social, também ela. A Defensoria Pública como agente de transformação social. O estudo de idiomas como agente de transformação social. O missionário como agente de transformação social. ONG religiosa, agente de transformação social. Quando o coworking é um agente de transformação, o que é coworking? É de crise da vaca? Diálogos como participação comunitária como agente de transformação social. O neoconstitucionalismo é a atuação do Ministério Público como agente de transformação social. Cara, eu vou ficar falando que eu A histeria do palhaço como agente de transformação social. Vale qualquer coisa, né? O croquete da esquina como agente de transformação social. Dependendo do tempero, realmente transforma muito. Porra. Todo mundo quer ser agente de transformação social, porra! E sabe por quê? Porque nego não tem assunto. O cara tem que fazer uma palestra, escrever uma monografia, redigir um discurso pra alguém e manda essa. Agente de transformação social que vai dar tudo certo. É que nem bebê em publicidade. Não tem como errar. Vai ganhar a simpatia do examinador enfaixado na banca. O sujeito que tá no simpósio que não aguenta mais assistir slide, vai ler de soslaio e supor que é um troço bom. Nego vai ouvir na palestra e vai sentir que é um negócio gostoso. Entendeu porque a direita tem que entrar com o pé na porta da cultura? Mas se a galera da direita, bando de cintura fina aí, ficar achando que cultura é só canto gregoriano e tragédia de Sófocles, aí tem mais que se fuder mesmo. Bolsonaro, queremos que você tenha um programa semanal na TV pra desmentir as mentiras da imprensa. Se o Bial ficou tão bolado quando o Olavo sugeriu na entrevista, é porque é o que deve ser feito. E nós brasileirinhos que vamos dirigir. Já pensou? General Heleno vai ficar no fundo dançando break com o boné pra trás. Por isso que eu falo que a nossa força tem que ser a verdade. Galera, foi mal eu querer ficar aqui cagando regra, não sou exemplo pra ninguém não, mas o nosso lado tinha que fazer um esforço pra não ficar levantando suspeita de fulano e de ciclano só porque o santo não bateu. Tá desconfiado de alguém, não sai acusando sem prova não, que isso é coisa de esquerdista, brother. Espera pra ver qual é. A direita é grande, cresce e aparece, mas é muito nova pra se dar o luxo de ficar se fragmentando por bobeira. Não tô dizendo pra tu ficar de sincerismo maluco, gritando na rua que tocou punheta quando ninguém te perguntou, mas se esforça pra dizer a verdade, cara, que é por ela que a gente vai vencer, é por ela que a gente tá vencendo. E ó, eu não sou verazão, verdadeirão não, o cara acima de qualquer suspeita não. Quem tá falando aqui é o maluco que sempre foi o maior mentiroso da parada, que fugia de dizer o fato porque a versão que instalava na minha cabeça era mais engraçada. Vocês sabem, sou o palhaço. Enquanto seu lobo não vem. Versão brasileira AIC São Paulo. Mas realmente, na real, as lesmas da mídia varejeira e as hienas da política boqueteira prefeririam que Bolsonaro tivesse realmente ostensivamente mandando fazer os tais disparos ilegais no WhatsApp e que ele tivesse convocando oficialmente a explosão do Congresso, o apedrejamento de políticos e etnias desfavorecidas direto da torre central da Marquês de Sapucaí.
Vocês aí chupa-cabra do caralho doido pra convencer, pra compensar esse vexame pirotécnico que vocês estão dando em pleno horário nobre. Vocês quereriam com toda a força que só soja premium lhes dá. O deputado Jair Bolsonaro, da extrema-direita, nazista, ele não é fascista, que é uma outra coisa, ele é nazista, que é outra coisa. Interessante da candidatura Bolsonaro que ela destampou uma extrema-direita nazista e não fascista que existia na sociedade brasileira, mas que tinha vergonha. Nazismo, por exemplo, deu certo na Alemanha porque o povo era disciplinado demais. Aqui não dava não, porque a gente dava cara em pouco tempo. Então um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou, ele é um torturador. Desejariam de todo jeito que o Bolsonaro versão Lebensborn, que só existe na imaginação projetante de vocês, saltasse de uma vez do tecido mimoso de suas massas cinzentas atrofiadas para anunciar, gargalhando no poente, os perdigotos como faíscas, a construção dos mais modernos campos de concentração que o nacional-socialismo brazuca já viu. As presas do tirano reluzem o sangue de criança aidética, os pés espaçados no soalho molhado do início da tempestade que se anuncia sustentam o espinhaço odioso do anticristo tropical. Mas, estranho, ele parece hesitar antes de dar a ordem do massacre total que todos aguardam no telão. Vieram em caravana da 1001 para isso. O verdugo da liberdade, sempre sorridente, mira agora com um semblante sério a procissão de fanáticos que ele com afinco durante esses anos ludibriou. Esses tontos de verde e amarelo matariam por ele. Matam por ele. Basta um sinal. As mãos cebosas do ditador agarram a balaustrada deste titânico trio elétrico, desenhado sem motor de propósito por engenheiros brancos, construído assim para ser carregado nas costas pelos desfavorecidos caboclos, lésbicas e travestis albinos vergados sob o veículo toneloso, levando no lombo sofrido que nem filme de Cecil B. DeMille. E na apoteose delirante desses babacas de camisa da CBF que se acotovelam nos extremos da Presidente Vargas para desembocarem climáxicos na Marquês de Sapucaí. A estação primeira de Mangueira passa em ruas largas, passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas. Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas. O presidente dá o "tá ok, hein?" aos seus filhos embriagados no camarote para que tenha início o filé do dia no telão. Via satélite, as rajadas da PM trucidam as carnes de velho, criança e bicho em múltiplos cenários exibidos em mosaico na TV. Favelas do Iapoque ao Chuí, tribos indígenas com cafuné, papacapim e peri, quilombos de São João de Meriti. Sem distinção geográfica, as câmeras dão zoom nos corpos cancelados despejados em valas comuns. Agora vermelho de sangue, sai todo mundo uma raça só, né? Não era aí que vocês queriam? Tá tudo vermelhinho aí, ó, os comunas tudo vermelhinho. Michele, traduz na língua dos mudos aí, traduz na língua dos mudos aí. O presidente reproduz daí o aviltante sinal de arminha nas mãos, em seguida precipita-se aos coroinhas que o envolvem. Sua gana é legar às novas gerações a maldade nada. O gesto ensandecido é replicado com entusiasmo pela legião de diabretes do Zap de todas as idades entupindo as avenidas. Eles filmam, se impostam nos grupos de família sua infâmia com a central de Brasil ao fundo, numa euforia casta e imoral. Após recuperarem o fôlego com distribuição de sanduíches de leite moça engolidos a dose de pitu, a comissão de frente de senhorinhas sincronizadas da odiosa procissão perfila-se em suas túnicas verde-oliva. Descansam os óculos de vista cansada no peito, empinam o dorso e hasteiam a palma, brandindo seus terços numa trêmula, emocionada saudação nazista em direção ao artífice desse gigantesco banquete macabro. A trilha sonora as faz levar inconscientemente a mão que sobra ao coração, pois que neste momento o hino nacional é entoado pelos gogós valentes. As peles engelhadas recebem excitadas o bafo seco da quentura da big fogueira de livros proibidos a ruborar as faces, observando elas orgulhosas as cinzas do conhecimento secular estalando no fogo da ignorância.
Vejam como voejam pendulares a fuligem do saber desprezado, que aos poucos vai obscurecendo nosso belo Cruzeiro do Sul, que no poente desponta impávido. Não, Cruzeiro do Sul não, que isso é nome de medalha dessa instituição que torturou os nossos heróis nos porões da ditadura! Ditadura! Alguém tem loló? Alguém tem loló? Tem loló? Tem loló? Loló? Bocó? Xoló? Xeroló? Caiu! Loló? Acabou? Não? Caiu. Então, no fundo eles queriam que isso acontecesse. E queriam mesmo, eles não ligam se rolar as maiores monstruosidades só pra eles terem razão. Porque é o orgulho mimado que os une. O orgulho mimado de Lúcifer que os alimenta. Mas calma que no final tudo daria certo, pois que surgiria um incandescente Lula da Silva gritando: eles só queriam viver. Cavalga por entre as nuvens num lindo cavalo branco impulsionado pelo vento estocado da Dilmãe. E por fim traria esse povo que não tem medo de fumaça de livro queimado não. A esse povo do Gonzaguinha melado de glitter, a liberdade próspera do mundo maravilhoso do esquerdismo da diversidade pansexual empoderada em seu lugar de fala mansa, que não se afoita em dizer seu nome. Sem amônia. Sem amônia. Aliás, esse negócio aí de pronome de travesti que o pessoal fica enchendo o saco é muito simples. É só falar o Suzy, o Jennifer, o Tiffany. Não tem mistério. E se ficar de caô, a gente vai se candidatar, hein?